Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à aula da professora de português, Alessandra, e vamos começar o reta final, né, professora? Seja bem-vinda, fique à vontade, a Beleza. aula é sua, né? A senhora agora é a dona da bola. Obrigada, Wendel. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Então, hoje é uma tarde de estudo, uma tarde de proveito, né, na parte de língua portuguesa, pois iremos trabalhar um assunto muito cobrado e muito importante, que é regência, galera, tá? Então, abordaremos a regência verbal e nominal. É um assunto que é cobrado sempre, ele nunca fica de fora, né, de nenhum edital, nunca fica de fora de nenhuma prova. E quando se trata de CESP, então, que provavelmente, né, como nós estamos voltados, né, agora estamos de corpo e alma voltados aí para a preparação da PCPB, então, a nossa banca não tem como fugir dela, então vamos então trabalhar em cima do que ela cobra, certo? Então é um assunto sempre muito cobrado pelo CESP, e ele aborda esse assunto, ele cobre esse assunto de diversas maneiras, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso aí, tá bom? E todas as dúvidas, vamos tentar tirá-las todas. Então, vamos lá. Então, primeiro eu começo, né, a nossa aula com a seguinte pergunta: por que é importante saber regência, né? Não é apenas um conteúdo a mais gramatical, mas por que é importante saber regência? Em nosso idioma, gente, a regência é fundamental por conta de muitas palavras, né, não possuírem um sentido completo. Então, quando eu falo de regência, eu já vou me voltando para essa concepção, tá, de sentido incompleto. Com essa classe gramatical, cria-se uma relação entre um termo principal, chamado de termo regente, e um complemento, conhecido como termo regido, certo? Entre os assuntos mais cobrados na matéria da língua portuguesa, em provas de concursos públicos, que é o nosso caso, estão regência verbal e nominal. Então, está sempre entre aqueles conteúdos mais cobrados, que nunca você vai passar por uma prova, né, do seu concurso, seja qual for o curso que você vai fazer, você nunca vai passar por uma prova sem resolver pelo menos duas questões de regência verbal nas suas questões objetivas, certo? Esses não são temas tão complexos, realmente não é um assunto tão complexo, não. Porém, né, assim, não é tão complexo para muita gente. Porém, em questões de provas, as bancas, elas podem armar muitas pegadinhas, e é aí que reside o perigo. São as pegadinhas que são criadas em cima desse assunto, tá, gente? Que confundem o candidato que já vem, já está sob pressão, já está uma pilha lá, é muita coisa em jogo, né? Então, assim, claro que eles se aproveitam, né, dessa situação, lógico, e trazem questões que, de certa maneira, fazem com que o candidato ele venha se atrapalhar facilmente, tropeçar facilmente. Então, assim, vamos ver hoje como não cair nessas pegadinhas, né, gente? Então, dominando o conteúdo e estando, assim, e estando atentos às possíveis, né, as possíveis casquinhas de banana que a banca pode jogar para nós cairmos aí, certo? Então, desse modo, é preciso conhecer bem sobre o que é cada um desses temas e as principais dicas de como resolver questões sobre regência, evitando cair em erros comuns. Então, a gente vai, como nós vamos resolver questões também, hoje a gente vai vendo justamente essa ideia, tá bom? Bom, esse é um assunto, é só essa conversa inicial para abrirmos, né? Temos essa concepção da importância desse conteúdo, né? Como eu falei anteriormente, não é apenas útil apenas para sua prova objetiva, mas vai ser também super útil, que vai te dar mais segurança também na hora de redigir o teu texto, né? A tua questão discursiva. Então, ajuda bastante. É algo que tem feito muito candidato perder pontuação à torta e à direita aí na discursiva por conta dessa falta de domínio, né? De saber trabalhar bem a questão da regência verbal, da regência nominal em seus textos. Então, eu creio que esse assunto ele vem caiu como uma luva mesmo para nós, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar vendo um pouco da regência no ponto de vista gramatical, tá? Então, assim, a priori, como é que a gramática trabalha a regência? Primeiro, chama-se regência a relação estabelecida na oração, né? Entre um termo regente e um termo regido, como já foi mencionado anteriormente. A regência ela pode ser classificada em regência verbal ou regência nominal, né? Conforme a natureza do termo regente. Então, como nós estamos vendo, né, hoje, quando tratamos de regência, nós falamos de regência verbal, regência nominal. Quando falamos de regência verbal, lógico, o termo regente, ele vai ser o verbo.
Quando eu digo termo regente, é o termo que vai justamente determinar o que é necessário vir como complemento. É ele que determina o tipo de complemento que está sendo solicitado ali naquele contexto. Então, o termo regente é ele que determina. O termo regido, ele vem justamente para cumprir essa determinação, para suprir essa carência, né? Essa carência semântica, digamos assim, de sentido, de significado, exatamente, né? Para dar a ideia de completude, a informação e assim por diante. Na regência nominal, o termo regente já não é mais o verbo, como nós vimos, a regência verbal é o verbo. Mas na regência nominal, quando falamos de nome, então que nome vai ser? Claro, é um nome, beleza. Mas acontece que tem classes gramaticais específicas que se enquadram nessa classificação de nome, né, gente? Então, na regência nominal, que classes gramaticais estão aí dentro desse aspecto, assim, de nome? Que são esses nomes que vão pedir agora complementações? É a classe 2. Substantivos, adjetivos e advérbios, ok? Então, substantivo, adjetivo, advérbio. Uma dessas três classes gramaticais é que vai justamente Travou, foi? Travou, sim. Foi, travou. Acho que é a internet dela. Quem sabe faz ao vivo. Calma, calma, calma. Olha só, o termo regente, ele depende do termo regido. Professora, Pois não. travou. Aí a senhora travou o nome que a senhora falou sobre as classes de palavras, substantivo. Ah, tá. Eu retomo a partir de que parte? Quando você falou das classes, né? Quais são Que podem ser termo compreendidas regido, como nomes, né? o termo regido é substantivo. Sim, sim. Assim, quando eu falei assim, quando eu falo de termo regente, estou em termos regentes ainda, tá? O termo regente na regência verbal é o verbo. O termo regente na regência nominal, como é o nome, mas esse nome vai fazer referência a três classes gramaticais, tá? Esse nome pode ser representado por uma dessas três classes gramaticais, que são, no caso, é o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Só essas três classes se enquadram aí dentro dessa, digamos assim, dessa nomenclatura, que é nome, que serve como termo regido, termo regente, aliás, perdão. E uma coisa interessante que eu até mencionei também, que geralmente tudo na língua portuguesa, que trabalha com essa questão, tem um termozinho em seguida nominal, não sei o que nominal, não sei o que nominal. Tudo que tem a ver com nominal sempre vai fazer referência ao substantivo, que é a classe assim, principal, que encabeça isso aí da questão dos nomes, mas vai ser sempre o substantivo, o adjetivo e o advérbio, tá certo? Como, por exemplo, complemento nominal. Então, o que completa complemento nominal é o complemento de um nome. Então, que nome tem que ser esse? Ou tem que ser um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Sempre que tem a ver com a questão do nominal, é sempre referente a essas três classes gramaticais. Agora, a explicação ficou na íntegra? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Pode terminar, professora. Beleza. Então, gente, seguindo aí adiante, o termo regente, né, ele depende do termo regido, né? O sentido do termo regente, ele permanece incompleto, sem a presença do termo regido. Então, assim, há uma relação na verdade, de interdependência. O termo regido, sozinho, ele não tem razão de ser, né, minha gente? Tem isso também. Vai ser só apenas um fragmento lá, uma expressão, uma palavrinha, que vai estar lá solta, não vai ter serventia de nada se não estiver relacionada a um contexto. E o termo regente fala que, mesmo assim, ele também é dependente do termo regido. Por quê? Porque esse termo regente, se ele permanecer dentro lá do seu contexto sem o termo regido, ele continua incompleto. Então, ele tem a necessidade desse termo regido, tá? Então, é uma relação praticamente de interdependência, tá? Continuando, viu? Qualquer dúvida pode acionar aí o Wendel que ele me passa. Então, só para deixar bem claro, vamos lá. Regência verbal. Termo regente, o verbo. Termos regidos na regência verbal serão sempre os objetos, né? No caso, direto e indireto.
ou, né, resumidamente, sendo chamados de complementos verbais, tá? Então, esses complementos verbais, que são objetos diretos e indiretos, que são os termos regidos na regência verbal. Quando nós falamos disso, devemos ter em mente aquele outro conteúdo que nós já vimos também em sintaxe, que é a questão da transitividade verbal. Então, para dominar esse assunto, a questão da regência verbal, a gente não pode jamais deixar de antes ter estudado transitividade verbal, porque é fundamental, tá certo? Um conteúdo serve de base justamente para o outro, ok? E quando falamos em regência nominal, para deixar claro também, para fixar a informação, a regência nominal, o termo regente vai ser sempre um nome, lembrando que esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Essas três classes gramaticais são compreendidas aí com essa ideia de nome. E o termo regido vai ser sempre um complemento nominal. Então, vai ser denominado complemento nominal, porque está complementando o sentido de um nome, ou seja, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar agora a ver particularmente cada um dos casos, tá? De regência. E vamos começar pela regência verbal, ok? Então, assim, gente, a regência verbal, ela estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, ou seja, que são os objetos diretos e os objetos indiretos. Ou nos caracterizam também em algumas situações, né? Que é a questão dos adjuntos adverbiais. Lembrando, os adjuntos adverbiais geralmente são advérbios que são utilizados para, digamos assim, acrescentar ideias, circunstâncias a esse verbo, tá? Então, podem aparecer para acrescentar circunstâncias ao verbo. Agora, lembrando que os adjuntos adverbiais, eles não são como os objetos, né, no caso direto ou indireto, que tem essa função extremamente complementar. Tanto que nós estudamos, quando nós estudamos sintaxe, nós vemos que os adjuntos adverbiais, eles se encaixam, tá, dentro do grupo dos termos acessórios, e não termos complementares, termos integrantes da sintaxe. Os termos complementares integrantes são aqueles que complementam coisas, né? Então, os objetos, né, direto e indireto, fazem parte desse grupo. Já os adjuntos adverbiais, não. Eles fazem parte do grupo dos termos acessórios. O que são termos acessórios? São os termos da oração que, assim, eles estão presentes na oração, mas a retirada deles não vem prejudicar, de certa maneira, o contexto, certo? Então, termos acessórios são termos que são, de certa forma, entre aspas, assim, facultativos, tá? Porque dependendo da intenção comunicativa, eles podem ser realmente necessários no contexto, mas do ponto de vista gramatical, eles são vistos dessa maneira, não são termos que têm aquela obrigatoriedade de fazer parte do período lá, tá? Então, os termos acessórios são esses, e os adjuntos adverbiais fazem parte desses termos acessórios, tá bom? Então, olha só. O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade também, né, de conhecermos as diversas significações que um verbo ele pode assumir, com uma simples mudança ou retirada de uma preposição. Isso mesmo. Apenas com o uso ou a falta do uso da preposição junto a esse complemento, né, que vai ser o não solicitado pelo verbo, nós podemos já perceber que o verbo ele pode ter o quê? Um significado totalmente diferente, justamente com a presença ou ausência de uma preposição, ou troca de preposição. É o que nós vamos ver. Quando a gente fala em preposição, né, não tem como não dar uma pincelada para lembrarmos um pouquinho desse assunto. Por quê? As preposições, elas vão ser fundamentais para o estudo da regência, seja ela verbal ou nominal, certo? Então, eu trouxe alguma coisinha para nós lembrarmos também. Então, olha só. Por falarmos em preposição, elas são utilizadas para marcarem algumas relações entre unidades linguísticas, até porque vocês sabem que as preposições são termos conectivos, né? Assim como conjunções também. Então, elas auxiliam nesse processo de coesão, tá? Dessa ideia de coesão, vou falar de coesão, eu falo de relação entre termos. Então, as preposições têm esse papel também, tá? Dessa conexão entre termos e entre ideias, ok?
e não são formas que possuem significado suficiente ao serem isoladas em um enunciado, ou seja, uma preposição não funciona sozinha nunca. Ela só funciona para cumprir a sua função, né, na realidade, que é justamente promover a articulação, certo? Por essa razão, são caracterizadas por formarem uma classe gramatical dependente, ou seja, a função gramatical de estruturação e de organização é predominante, considerando que a função semântica, que traz sentido e significado, possui um menor valor, embora também esteja presente. E na regência nós vamos ver como ela é necessária, nessa questão, esse aspecto semântico, esse aspecto, né, de sentido. Então, faz toda a diferença. E, assim, tem um peso grande, não é um peso tão insignificante, essa questão mais semântica em relação às preposições, porque elas vão justamente determinar, muitas vezes, o sentido do verbo, né? O sentido está sendo usado aquele nome, se a regência está adequada ou não, se a preposição é a preposição certa para aquele sentido. Então, tudo isso vai pesar bastante, tá, gente? Vamos lá, continuando. Como eu falei, se for surgindo dúvidas, podem perguntar ao Wendel aí. Então, olha só. Então, são preposições essenciais. Só para relembrarmos quais são essas preposições, né? Nós sabemos que temos dois grupos, né, que são subdivididos, né, em relação à preposição, que são as preposições essenciais e as preposições acidentais, tá? Eu não coloquei as acidentais aqui porque não vem tanto ao caso, embora eu vá citar nos exemplos aqui, eu cite um exemplo para vocês terem só essa noção e lembrarem um pouquinho desse conteúdo também, tá bom? Então, olha só. São preposições essenciais. As essenciais são aquelas que só funcionam como preposição mesmo. Em qualquer contexto, elas não se relacionam com outras classes gramaticais para serem formadas assim, digamos assim, em qualquer contexto, aquela preposição vai ser sempre uma preposição. Diferente da preposição acidental, né? Por exemplo, a preposição a preposição ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, tem aí perante, por ou per, né? Tem algumas definições geográficas, sem, com S, sob, sobre, traz. Então, todas essas preposições são preposições que em qualquer contexto só funcionam como preposição mesmo. Diferente das preposições acidentais, tá? Que eu não coloquei aqui, que não viria o caso mais, mesmo assim eu vou citar para desencargo de consciência. Então, assim, o que é uma preposição acidental? Geralmente é quando determinada palavra, ela funciona naquele contexto como uma preposição. Porém, originalmente, não é uma preposição, mas vai cumprir a função de preposição em determinado contexto. Um exemplo para isso, por exemplo, é a palavra segundo. Por exemplo, segundo, geralmente, quando eu falo segundo, a gente lembra logo de quê? Numeral ordinal, né? Eu fui o segundo colocado do concurso. Profetizando, recebam. Então, quando eu digo assim, eu fui o segundo colocado, geralmente segundo é numeral, dentro das classes gramaticais. Mas se eu digo assim, tudo aconteceu segundo o rapaz falou. Então, observe que esse segundo agora, ele vai obter, né, o valor de acordo com o que o rapaz falou. Estão percebendo? Então, quando eu tenho esse de acordo com, eu tenho uma locução prepositiva. Então, esse segundo tem valor de preposição, porque ele tem esse mesmo valor semântico, certo? Ele expressa esse mesmo sentido. Então, nesse caso, nós vamos ter esse segundo, que vai ter valor de preposição acidental. Quase não sai a palavra, mas desengasguei. Então, a preposição acidental. Então, naquele contexto, funciona como preposição, mas originalmente não é, tá? E as que eu trouxe para vocês aí, todas são preposições essenciais, só funcionam como preposições mesmo. Então, aqui é só para vocês relembrarem, tá? A questão dessas preposições. Então, temos os exemplos aí. Caminhou até o parque para exercitar-se. Então, temos aí a questão do até, uma preposição que estabelece a ideia de limite, né? E o para, que expressa uma ideia de finalidade, ok? No outro exemplo, nós temos, farei o trabalho com você, colocarei os cartazes com fita adesiva, né? Então, embora nesse último exemplo nós tenhamos o com nos dois exemplos, aí, nas duas situações, percebam que eles têm sentido diferentes, né? Na primeira situação, o com ele vai estabelecer uma ideia de companhia. Já quando eu digo, colarei os cartazes com fita adesiva, então,
já estabelece essa ideia mais de instrumento, com o que eu vou utilizar, que